Olá, bem-vindos ao quadro e hoje nós vamos estudar o sinal da função do segundo grau. Então, para começar, aqui está a equação da função do segundo grau e a gente sabe o quê? Que no plano cartesiano o eixo vertical é o eixo y, o eixo horizontal é o eixo x, e nós sabemos também que se o a for maior do que zero, como que fica o gráfico da função? O gráfico é assim, ó, concavidade voltada para cima. Esse cara aqui, o ponto onde o gráfico cruza o eixo y é o B, e aqui a gente tem as raízes, o x1 e o x2. Como que fica o sinal dessa função? Olha, todo mundo que estiver abaixo do eixo do zero aqui no eixo y, todo mundo que estiver na parte de baixo, é negativo, né? Nesse caso, o y é sempre menor do que zero. O y é sempre menor do que zero. Tá aqui, ó, para todos esses valores, né? Vamos marcar de amarelinho, para todos esses valores, o y é menor do que zero, o y menor do que zero. E de verdinho que eu vou marcar aqui, de verde, o y é maior do que zero. Y maior do que zero. Então, como que a gente representa? Se x, escrever de branco mesmo. Primeiro as raízes. E se o x for igual a x2, o y é igual a zero. E se for igual a x1, que é raiz também, o y é igual a zero. Vamos lá. Como que fica isso? Ó, y igual a x1, y igual a zero. X igual a x2, y igual a zero. Então, vamos lá. Se x é igual a x1 ou x igual a x2, y é igual a zero. Se x estiver entre x1 e x2, como que eu represento isso? X1 menor do que y, que é menor do que x2, o que acontece com o y? Menor do que x, né? Que é o valor aqui do domínio. Se x1 for menor do que x e menor do que x2, o y é menor do que zero. Eu falo assim, eu erro de vez em quando para ver se vocês estão prestando atenção. Se o x1 for menor do que, mais uma vez, se vocês prestarem atenção, se o x for menor do que x1, que é aqui, à esquerda do x1, ou, né, o U representa a união. Se o x for maior do que x2, o que acontece com o y? O y é maior do que zero. Está aqui o estudo do sinal para a função do segundo grau quando o a é positivo. E tem esse caso em especial, o delta é o quê? Nesse caso especial, o delta é maior do que zero, né? Admite duas raízes. E se o delta for, por exemplo, igual a zero? Se o delta for igual a zero, a gente sabe que só tem uma raiz, não é? Se o delta é igual a zero, a função nesse caso o y é sempre maior ou igual a zero para todos os valores de x. É maior ou igual a zero, né? O que significa? Se o x for igual à raiz, né, que eu vou chamar aqui de xr, o y é igual a zero, né? Porque tocou aqui nesse ponto, o y é igual a zero. Para os outros casos, né, se o x for diferente da raiz, o y é maior do que zero. E tem um outro caso também, que eu vou desenhar aqui de rosa, que é quando o delta é menor do que zero. Nesse caso, está vendo que a função está sempre para cima do eixo vertical, do eixo horizontal? Então, nesse caso, o y é sempre maior do que zero. Como fica esse nosso problema para o caso em que a função é com concavidade voltada para baixo? Esse caso aqui a gente vai desenhar agora. Aqui a gente tem o eixo x, aqui a gente tem o eixo y, e agora o a é menor do que zero. Olha só, a função vai ser assim, côncava para baixo, né? Todo mundo que estiver aqui no x1, aliás, x1 ou x2, né? Se o x for igual a x1 ou se o x for igual a x2, quanto vale a imagem? Zero. Vamos lá, de amarelo de novo. E se estiver aqui no meio? Olha, se estiver aqui no meio, se o x1 for menor do que o x e se o x for menor do que o x2, o que acontece com o y?
olha, ele é positivo, né? Os valores têm imagem aqui, ó, para cima. Então, o y é maior do que zero. E por último, vou fazer de azul, né? Porque o meu verde é muito parecido com o amarelo. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, quando o x é menor do que o x1 ou quando o x é maior do que o x2, o que acontece com o y? O y é menor do que zero. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo de estudo do sinal da função do segundo grau, só que agora com números. Na prática, a gente vai resolver uma inequação do segundo grau.